Olá, seja muito bem-vinda à segunda aula da oficina Mike Wazowski. Que energia incrível que estava na segunda-feira. Eu vi os posts de vocês no Instagram, vi os stories e tá todo mundo arrasando com os seus pedacinhos de Mike Wazowski por enquanto. E se tu tá chegando agora, corre, depois que terminar aqui essa aula, corre para assistir a primeira aula que aconteceu na segunda-feira, onde a gente aprendeu a fazer as perninhas e os bracinhos do Mike Wazowski. Eu contei um pouco da minha história com os amigurumis e de como eles mudaram a minha vida. E hoje a gente vai continuar o nosso Mike Wazowski, mas primeiro eu quero te mostrar uma coisa que vai mudar a maneira como tu enxerga o teu trabalho com amigurumis. Fica comigo até o final que isso é importante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo tu demora para fazer um amigurumi? Qualquer amigurumi. E tendo ele pronto, quantas vezes tu pode vender este amigurumi? Uma só, né? E aí depois, se quiser vender mais, tem que produzir tudo de novo, né? Cada nova venda é uma nova peça que precisa ser produzida do zero. E foi isso que me manteve presa por muito tempo. Eu tinha agenda de meses fechada, né? Muito movimento, muitos novos pedidos, mas eu não conseguia crescer porque eu estava limitada ali ao meu tempo físico mesmo, né? Eu tinha aquelas horas ali do mês para produzir e não tinha como aumentar aquele número de horas. Até que eu descobri que tinha uma outra maneira de fazer isso, né? De ganhar com aquela encomenda, mas de também seguir ganhando de uma outra forma, e aí isso mudou completamente a minha vida. E é isso que eu quero te mostrar hoje, a diferença real entre vender peças prontas, né, trabalhar com encomendas, e trabalhar com venda de receitas, junto com as encomendas ou somente mesmo com a venda de receitas. Vamos pegar um exemplo aqui de um amigurumi pronto, nosso Mike Wazowski aqui maravilhoso. Vamos dizer, tá, hipoteticamente, que tu leve 5 horas para produzir essa peça aqui e que tu venda ela por R$100. É uma hipótese, tá, gente? Se eu vendo essa peça a R$100 e levei 5 horas para fazer ela, eu tô ganhando em torno de R$20 a hora. Mas a gente também precisa colocar aí material, né? Então, vamos supor que seja R$15 a hora. Então, se eu quiser fazer R$1.500 por mês vendendo essas peças aqui, eu vou ter que fazer 15 amigurumis inteirinhos, do início ao fim, tá? Vai ser em torno de 75 horas de trabalho, né? Mais ou menos aí umas 19 horas por semana, para produzir 15 peças como essa e aí fechar R$1.500 no mês. E isso se tudo correr como planejado, né? Porque aí a gente não coloca nessa equação a possibilidade de ficar doente, né? De ter que dar um pouco mais de atenção para o filho, de ter qualquer imprevisto, né, na casa, ficar sem internet, ficar sem luz, qualquer imprevisto mesmo pode atrapalhar esse planejamento e a gente já não consegue produzir esse mesmo número de peças e não consegue chegar nesse valor, né, que a gente estipulou no início. Agora, se eu faço essa peça, vendo ela por encomenda pelos R$100, anoto o passo a passo dela, faço as fotos, né, crio aí um PDF para que outras artesãs possam fazer também essa peça e coloco esse PDF para vender por R$35, tá? Um exemplo. E eu levo aí em torno de 5, 6 horas para fazer esse PDF, né? Fora o tempo de produção da peça, mas essa peça está vendida. Então eu tenho aí 5, 6 horas de trabalho para fazer esse PDF, vou vender ele a R$35. Se 10 pessoas comprarem, essa minha receita são R$350. Se 30 pessoas comprarem, R$1.050. E se 100 pessoas comprarem, são R$3.500 que foram ganhos a partir de 5, 6 horas de trabalho. Porque a peça eu já vendi, né? A receita tá lá no meu site ou na plataforma que vocês optaram por trabalhar e tá lá vendendo, né? E enquanto ela está lá vendendo, tu já tá produzindo outra peça, né? Já tá criando um novo amigurumi ou tá passando um tempo com a tua família, né? Tá usando o teu tempo da forma que tu achar melhor. E isso é, né, impagável, a gente sabe disso. Para eu ganhar R$3.500 vendendo peças prontas, eu teria que fazer pelo menos 35 amigurumis. Seriam aí 175 horas de trabalho manual mesmo, né, produzindo essa peça. Então é quase um mês inteiro de trabalho, né, e
fora o material para produzir 35 peças iguais a essa daqui. Em contrapartida, para ganhar esses mesmos R$ 3.500 vendendo a receita, eu trabalhei ali 5, 6 horas, né? Vendi essas 100 receitas e ganhei os R$ 3.500 sem ter que adquirir nada mais de material também. Então não é assim, meu Deus, uma fórmula mágica, né? É uma questão matemática mesmo. E é lógico que quando eu trago esses números aqui para vocês, eu não quero que vocês pensem que é uma coisa assim muito rápida, muito mágica. Vou começar a criar receitas amanhã e depois de amanhã já vou estar vendendo 100 receitas, né? Ficando rica. Eu não tô aqui dizendo, olha, venda receitas que você vai ficar rica com amigurumis, tá? Não é isso. Eu sempre fui muito honesta com vocês e quero continuar sendo honesta e clara sobre o conteúdo que eu trago aqui para vocês. Então, assim, para mim, né, eu, Priscila, saí do zero, trabalhando com crochê, pegando encomendas, depois vendendo receitas, agora tenho alguns cursos também. Foi um caminho que funcionou. Um caminho que dá resultados. Hoje é a minha única renda, minha principal renda, é o que me sustenta, né? Mas não foi da noite para o dia, tá? Levou tempo, levou aprimoramento, levou estudo, né? Não é um caminho, uma linha reta, né? Essa trajetória não é uma linha reta, ela tem várias curvas, a gente desanima, a gente tem menos procura, depois dá uma melhorada, tem mais procura, né? Vende um pouquinho mais, vai testando aí quais os personagens que estão funcionando melhor, né? Testando como que o meu público tá me recebendo, né? Tô comunicando para a pessoa certa, tô conseguindo chegar em outras artesãs para elas comprarem as minhas receitas. Então tudo isso, né, precisa se ajustar para que as coisas deem certo e funcionem e vocês consigam vender muito. Então eu não tô aqui para te vender uma ilusão, uma fórmula mágica, tá? Vender 100 receitas não é um processo que acontece da noite para o dia. Leva tempo, né? Precisa de consistência e precisa que vocês se mantenham atualizadas e aprendendo. Toda hora está surgindo aí novas técnicas ou artesãs com novas ideias, então a gente tem que estar atualizando também o nosso repertório e aprendendo sempre, né? Porque ninguém sabe tudo sobre crochê, ninguém sabe tudo sobre artesanato, sobre amigurumi, sempre tem coisas novas para a gente aprender. E eu sei que cada uma de vocês aí do outro lado, né, tá partindo de um ponto diferente. Tem aí artesãs que ainda trabalham CLT, né, que precisam cumprir um horário, sobra pouquinho tempo para se dedicar aos amigurumis, se dedicar à criação, né? Tem gente que já está investindo todo o seu tempo nisso, essas pessoas não estão partindo do mesmo ponto. Eu tenho uma pessoa aqui com o dia dela livre, dedicado a isso, e outra que tem um tempo comprometido, né? Tem pessoas que já têm aí um bom acervo de materiais para trabalhar, e tem pessoas que têm dificuldade de comprar as cores para fazer um novo projeto. Então a gente não tá todo mundo saindo do mesmo lugar, e isso também é muito importante ficar claro, tá? Para que a gente não se compare com a trajetória do outro e para que seja justo de que algumas pessoas vão levar um pouco mais de tempo, outras vão levar menos tempo. Tem gente que já tem aqui um Instagram grande, né, uma certa audiência, tem gente que já tem canal no YouTube com muitas visualizações, e tem pessoas que realmente estão começando. Então a gente precisa entender que é uma escolha de uma trajetória que não vai ser da noite para o dia, né? A gente vai escolher trilhar esse caminho, vai ter o nosso foco naquele objetivo lá e andar em direção àquilo, independente do que acontecer no caminho. Porque o que eu posso te dizer, pela minha experiência, é que é possível ter uma boa renda real que não dependa só da produção de amigurumis, né? Só do trabalho com encomendas ou com pronta entrega. É possível ter esses infoprodutos, essas receitas vendendo aí quase que sozinhas, enquanto a gente está já trabalhando com outras coisas ou, né, usando o nosso tempo da forma que a gente escolheu usar. E considerando que a grande maioria aqui já faz crochê e já faz amigurumis, então vocês já estão partindo de um degrauzinho acima ali, vocês já têm a base, né?
já tem o conhecimento, a experiência na confecção, já tem aí um repertório que vai ajudar vocês nesse processo. A gente só precisa descobrir como transformar esse repertório, esse conhecimento que vocês têm, em algo que trabalhe para vocês. Foi isso que eu consegui fazer por mim. E aí vocês podem me dizer, Pri, mas eu não sei criar do zero, né? Eu não sei por onde começar. Então, assim, não precisa começar criando do zero uma receita super elaborada. Não, vocês podem começar documentando os processos que vocês já estão fazendo. Tive que fazer uma encomenda personalizada para uma cliente, né? Tive que criar aí boa parte do amigurumi, todo ele, né, do zero. Já vou anotar ali para quando eu quiser repetir aquela peça, né? Ou para ir criando essa experiência mesmo, né? Vendo como é que funciona, vou fotografando passo a passo, de repente passo para uma amiga artesã para ela tentar fazer, ver se ela compreendeu bem. Então, assim, a gente pode começar dando esses pequenos passos que já são em direção a esse, né, objetivo de vender receitas. Então, não precisa começar com tudo, né? Precisa começar. Precisa dar o primeiro passo. E se tu já vende amigurumis, continua vendendo teus amigurumis, vai acrescentando esses detalhes aí enquanto tu está trabalhando, né? Porque essa é uma transição gradual, é melhor que seja assim, né? Vocês já têm aí a garantia das encomendas, então não vamos mexer nessa garantia, né? Mas vai chegar num ponto que vocês vão começar a crescer, que pegar encomendas não vai valer a pena, porque no tempo da encomenda tu já está trabalhando com outros projetos que vão te render muito mais lá na frente. Então não vamos pular etapas, tá? Vamos devagarinho com o pé no chão. Pri, mas aí ninguém vai querer comprar as minhas receitas, né? Eu também pensava isso quando eu comecei. Eu achava que o meu gosto era muito único, assim, que ninguém ia se interessar pelo mesmo que eu me interessava. E aos poucos eu fui me surpreendendo que as pessoas também buscavam, né, essas receitas, também queriam fazer esses personagens. Eu tenho alunas aí que aprenderam a criar comigo que pensavam a mesma coisa, que não iam conseguir vender a receita, que ninguém ia se interessar pela receita delas, né? Que era uma coisa que elas eram muito pequenas e que a coisa não ia funcionar, e hoje estão aí, né? Criando aí, abrindo suas pré-vendas, fazendo seus lançamentos aí mensais e vendendo bem as suas receitas e sendo bem remuneradas pelo trabalho que elas estão fazendo. Então não fiquem pensando nisso, que ninguém vai gostar, que ninguém vai querer, né? A gente não sabe, a gente tem que dar esse passo, né? Fazer essa tentativa, tá? E aí, Pri, né? É muito difícil fazer um PDF, não sei fazer PDF, não sei mexer no Canva, eu não gosto de computador, eu não gosto de diagramação. Então, assim, não precisa começar lá num programa super difícil de mexer, né? Fazer do mesmo jeito que as outras artesãs fazem. Não! Faz um documento no Word, no bloco de notas, né? O importante é o conteúdo que está ali, é como está sendo explicado, né? Coloca umas fotinhos e faz do teu jeitinho, não precisa ser do jeito que os outros fazem, né? Pode ser do teu jeito. Faz as fotos com o teu celular, não precisa sair comprando coisa para fazer coisas super elaboradas. Vamos começar com o que a gente tem, né, do jeitinho que dá. E aí, às vezes, também, junto com essa insegurança de, não vou conseguir vender, vem também aquela coisa de eu preciso ser famosa para vender, eu preciso ter centenas de milhares de seguidores, senão não vai dar certo. Quando eu comecei a vender receitas, eu tinha aí em torno de uns 2.000 seguidores, eu acho. Hoje, se não me engano, está aí em 80 mil, alguma coisa assim. Mas todo mundo começa com 0 seguidores. Todo mundo. A gente criou o Instagram lá, 0 seguidores. Né? Então, todo mundo começa dali. Eu não comecei diferente, também comecei com 0 seguidores. Mas eu me mantive caminhando em direção àquilo. Então, não tem a ver com fama, tem a ver com a gente resolver o problema daquela artesã que quer criar aquela peça ali, que precisa atender aquele cliente que pediu um personagem que não tem receita em lugar nenhum, mas que tu tem essa receita. Então a gente precisa chegar nessa artesã, né? A gente não precisa ter milhares de seguidores, a gente precisa ter as seguidoras que vão comprar da gente, que vão engajar com o nosso trabalho, né? Que vão gostar da maneira que a gente ensina. Isso é mais importante. Tem gente agora mesmo em todos os lugares querendo aprender a fazer amigurumis, né? E pode ser tu que vai ensinar. Então, tem espaço, ainda tem muito espaço para todo mundo crescer.
E junto com todas essas outras objeções aí, uma que eu mais escuto é a questão da internet. Ai, Pri, eu não sou boa nessa coisa de internet, né? Não sou boa em vender online. E não sou muito velha para isso. Essa então, ai, internet, Instagram, coisa de gente jovem, não sei mexer nisso, né? Como se vocês precisassem ali fazer dancinha no TikTok. Não é isso, gente. Eu tenho aí alunas de 55, 60, 65, 70 anos, né, usando o Instagram e colocando lá seus trabalhos, pegando suas encomendas, vendendo suas receitas. E o que elas precisavam saber para começar era mandar mensagem, né? Sei lá, usar um WhatsApp, o direct do Instagram, fazer foto com o celular ali, já é o suficiente para começar. Então, se tu sabe mandar mensagem no WhatsApp e sabe tirar foto com o celular, deu, já dá para começar. Não precisa ser aí um super gênio da tecnologia, né? Estar em todas as redes sociais e fazer dancinha no TikTok. Eu mesma não me adaptei ainda ao TikTok, gente, confesso, tá? Minha plataforma aí, meu foco maior é no Instagram mesmo, tem alguma coisinha no YouTube aqui, mas, né, naquela plataforma lá ainda não rolou um match. Talvez eu seja velha demais para isso. Não, acho que não. Tá? Então não se preocupem tanto com isso. Não, vocês não precisam ficar botando a cara lá, né? Não precisa ficar fazendo vídeo, colocando fotos de vocês, né? Não precisa nada disso. O que tu precisa é ter um método simples que funciona para ti, né? Adaptar, fazer com que a plataforma, com que as mídias sociais se adaptem ao jeito de vocês. Ser autêntico é muito importante nas redes sociais, né? E às vezes uma maneira de ser autêntica é colocando esses limites aí do quanto quer aparecer, do quanto quer mostrar, da maneira como se comunica, certo? Então tu precisa de um método simples que funcione para a tua realidade e é isso que eu quero te ensinar. E talvez tu até já tenha tentado fazer isso sozinha, né? Já tenha dado aí alguns passos e tentado e sentiu que não deu certo. E eu também errei muito no começo, fiz receitas que não venderam nada ou que venderam muito pouquinho, precifiquei errado, postei no lugar errado, né? Não tive consistência, perdi o timing das coisas. Então, todas essas coisas que dão errado nesse processo já aconteceram comigo e eu comecei há bastante tempo, então não tinha pessoas em quem eu pudesse me espelhar, né? Em quem eu pudesse me inspirar para encurtar um pouco esse caminho, né, para tornar ele um pouco mais fácil, mas agora eu sou a pessoa que já passou por esse caminho e pode te auxiliar a encurtar ele, né, a não cometer os mesmos erros que eu cometi, né, a avançar um pouco no aprendizado sem precisar ficar parando por ter cometido erros que outra pessoa podia ter te orientado antes para que não acontecessem. Então faz muita diferença ter alguém que já passou por isso, né, para te ajudar a trilhar aí o caminho com mais tranquilidade, né, um caminho mais assertivo também. E a gente não precisa ter aí muitas horas do nosso dia para se dedicar a isso. Na verdade é muito pelo contrário, a venda de receitas funciona muito bem para quem tem menos tempo para produzir, porque a gente vai, né, produzir aquela peça que a gente vai usar de cobaia ali para criar receita, vai vender essa peça aí, e depois tendo a receita pronta, ela fica lá vendendo, né? Precisa fazer um post ali, lembrar um pouquinho as pessoas de que existe essa receita e que elas podem adquirir ela, mas isso são coisas que se fazem 15 minutos, meia hora por dia, né? E enquanto tu tá com o teu tempo ocupado, a receita tá lá vendendo, então funciona muito bem, principalmente para quem não tem tempo mesmo. Porque aí eu precisei desse tempo para produzir uma peça, né? E depois eu continuei ganhando dinheiro com essa produção, né? Com essa criação, através dessa receita, sem que eu precise ficar produzindo, né? Essa peça várias vezes, esse amigurumi várias vezes, né? Pegando muitas encomendas aí. Certo? Então são algumas informações, assim, alguns detalhes que eu queria trazer para vocês, para a gente não ficar também só nessa coisa do passo a passo, né, que é muito legal, já vamos retomar, já vamos continuar fazendo o nosso mic, mas eu queria
trazer isso para vocês, para que vocês comecem a internalizar que é possível também, tá? Que a gente pode, de fato, ser melhor remunerada com o que a gente faz, né? Ganhar nosso dinheiro ali, sem se matar trabalhando. Ninguém quer se matar trabalhando, a gente quer trabalhar bem e viver bem também, tá? Então, eu queria ter essa conversa aqui com vocês, mas agora vamos voltar para o nosso lindo, maravilhoso Deus, o limãozinho Mike Wazowski. Quero que agora tu continue produzindo ele junto comigo, mas com outros olhos, pensando aí no processo, né? Pensando no quanto é possível tu fazer isso também. Esse Mike aqui que a gente está fazendo juntas pode ser aí só um amigurumi bonito a mais que vocês estão colocando na coleção de vocês, mas também pode ser aí um primeiro passo para uma nova ideia, né? Para um novo caminho dentro desse nosso universo de amigurumis. Então, enquanto tu estiver produzindo ele, vai pensando aí na quantidade de conhecimento que tu tem, o quanto que tu já tem de experiência, de repertório fazendo esses amigurumis, o quanto que tu tá aprendendo também de novas técnicas com esse amigurumi aqui, e que isso é uma coisa que vale conhecimento, vale dinheiro, né? Pode ser passado para outras pessoas, pode ser vendido para outras pessoas, vocês podem fazer isso também. Então agora pega teus materiais lá, as pecinhas que tu já fez do nosso Mike e vamos continuar produzindo ele. Chegou a hora de aprender a fazer o tão temido olho do Mike Wazowski. A gente teve a nossa aula de aquecimento, né? Que a gente já conversou um pouco sobre o olho dele. Eu espero que vocês tenham assistido, se não, ainda tá salvo lá no feed do Instagram para vocês conferirem. Tá? Então vamos trabalhar este olho aqui. Eu já separei aqui os fios. Nós vamos usar o preto, o branco e um tom de azul. Pode ser qualquer azul que vocês tenham aí, tá? E depois vamos usar o verde também, tá? Mas vamos começar então pelo preto, né? Que é o miolinho ali do meu olho. Esse olho foi um desafio para criar de uma maneira que fosse mais fácil de reproduzir, né? Então eu testei aí pelo menos mais umas 2 formas de fazer ele e cheguei nessa terceira opção que eu acho que foi a mais interessante, a melhor para ensinar vocês, tá? Então a gente começa com o fio preto e vamos fazer 8 pontos baixos no anel mágico. O fio preto não é muito legal para enxergar nessas situações, né? Ele dá bastante sombra, mas é somente essa carreira, tá? Então a gente não precisa se desesperar. 6, 7, 8, tá? Que é só isso aqui mesmo, só o miolinho. E aí eu fecho com ponto baixíssimo aqui no primeiro e já corto meu fio preto. Não vamos precisar dele mais para o olho, tá? Na sequência, eu vou pegar o meu fio azul. Com o meu fio azul, em qualquer ponto do meu olho, eu vou entrar somente na alça de trás e vou fazer 8 pontos baixíssimos somente na alça de trás. Pontos soltinhos, não apertem estes pontos para não ficar repuxando o crochê e para não dificultar a vida de vocês mesmo. Depois na hora de pegar na próxima carreira, tá? Então aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixíssimos. Na próxima carreira, somente nas alças de trás, eu vou fazer 8 aumentos.
2, 3, 4, 5, 6, 7 e por último 8. Fiz meus 8 aumentos, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo e vou cortar meu fio, não precisa deixar sobra. Então aqui tá pronta a minha pupila e a minha íris, e agora a gente vai entrar com o fio branco. Com o fio branco eu vou fazer praticamente a mesma coisa, vou entrar somente numa alça de trás aqui, do azul. Vou puxar o meu fio branco e vou trabalhar 16 pontos baixíssimos, pegando somente nas alças de trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Próxima carreira, vou trabalhar somente nas alças de trás, um ponto baixo, um aumento, vezes 8. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, ponto baixo, aumento. Assim eu vou em toda a volta. E por último aqui, ponto baixo e aumento. No branco eu ainda trabalho mais uma carreira. Carreira 3, eu vou fazer 3 pontos baixos, um aumento, 3 vezes. 1, 2, 3, um aumento. De novo, 1, 2, 3, um aumento, e mais uma vez, 1, 2, 3, um aumento. Vou fazer 2 pontos baixos. E por último, um ponto baixíssimo, tá? Que é o meu último ponto, eu não vou até o final da minha carreira, tá? Ela vai terminar aqui mesmo, ficarão alguns pontos aqui sem serem trabalhados. E eu corto meu fio. Aqui está o meu olho. Na próxima parte a gente vai trabalhar com o fio verde, mas antes disso a gente vai organizar esses fios aqui atrás
para não nos atrapalharem muito no momento de fazer o bordado, tá? Então a gente vira aqui eles e eu vou pegar uma fita. Pode ser qualquer tipo de fita, tá? Fita crepe, fita adesiva de qualquer tipo. Vou separar um pedacinho aqui. Vou juntar aqui os meus fiozinhos e torcer eles para conseguir prender bem lá embaixo a minha fita. E a gente vai fazer, sabe aquela pontinha do cadarço? Aquela pontinha mais durinha do cadarço que impede ele de desfiar? É mais ou menos isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai juntar esses fios aqui bem próximo da base, porque depois na hora de bordar a gente entra e sai tantas vezes com a agulha e acaba puxando um, puxando o outro. Aqui a gente consegue trabalhar com mais tranquilidade, de maneira mais organizada também, né? Sem prejudicar aí nosso trabalho, tá? Então ele ficou assim, e aí esse excesso aqui de fiozinhos eu corto. Eu não preciso deles. Assim fica mais organizadinho, isso aqui vai ficar pra dentro do olho depois. Essa é a posição certa dele, tá? Ele é menor embaixo. Então aqui tá organizadinho, bonitinho, pro momento que eu for bordar. Então aqui nós vamos entrar com o fio verde e essa é a única parte do olho em que eu tenho um lugar certo para começar a carreira, tá? Nesse caso aqui a gente vai localizar o início das carreiras, ó, que é bem aqui. A gente tem aqui o início da primeira carreira e aqui o início da segunda e última carreira. Então eu vou contar 1, 2 e no terceiro ponto aqui da minha última carreira eu vou inserir o meu fio verde. E esse é o início da minha carreira oficialmente agora. E vou fazer 27 pontos baixíssimos. Pegando as duas alças brancas, tá? Não é só a de trás. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Então, fiz os 27 pontos baixíssimos. Agora, na carreira seguinte, eu vou trabalhar somente nas alças de trás. E eu preciso que vocês prestem atenção para não pegar as alças brancas junto, tá? Da alcinha de trás do verde. Nas outras partes não tem problema se a gente pega as alcinhas atrás junto, tá? Mas aqui eu preciso que as alcinhas brancas fiquem livres para a gente poder trabalhar nelas depois. Então a gente começa da seguinte forma: somente na alça de trás aqui, só a verdinha, eu vou fazer um ponto baixo, um meio ponto alto, 2 pontos altos, um aumento de ponto alto,
que são então 2 pontos altos aqui na mesma alcinha, 3 pontos altos, outro aumento de ponto alto, dois pontos altos, um meio ponto alto, um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Tá? Agora a gente vai virar o trabalho. Um ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer uma correntinha, vou virar meu trabalho, vou pular esse ponto baixíssimo que eu trabalhei, não vou trabalhar nele, tá? Então a gente pula o ponto baixíssimo e começa no próximo aqui fazendo um ponto baixo, um meio ponto alto, 11 pontos altos, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10 e 11 pontos altos, um meio ponto alto e um ponto baixo. E agora, somente nessa alcinha aqui que tá na minha frente, do próximo ponto aqui, somente nessa alcinha aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, viro meu trabalho. E agora, ó, vamos dobrar ele assim, ó, para fazer a pálpebra. Porque nessa próxima carreira eu vou trabalhar no verde e nas alcinhas em branco que eu deixei sobrando ali, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Vou ignorar o meu ponto baixíssimo, como eu fiz na carreira anterior, e no próximo ponto aqui, eu já vou pegar no verde e no branco atrás, tá? Vou fazer 4 pontos baixos dessa forma. 1, 2, 3 e 4. Agora eu pulo um ponto do verde, não trabalho neste, vou trabalhar no próximo, pegando no branco lá atrás. A gente não vai pular nenhum do branco, tá? Vamos pular só um do verde. E faço 5 pontos baixos. 2, 3,
4 e 5. Novamente eu pulo um ponto do verde, pulo este, vou trabalhar nesse aqui, mas continuo a sequência lá atrás dos brancos, tá? E vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Aqui o que sobrou no verde, ó, foi a minha correntinha inicial. E eu não vou trabalhar nela, tá? Agora eu vou trabalhar nas alcinhas dessa parte verde aqui. Então aqui, ó, somente na alça de trás, vou fazer 13 pontos baixos. Principalmente nesse primeiro pontinho aqui, eu acho legal vocês pegarem o branco junto, ó, porque tem aqui o final da carreira, para não ficar aparecendo ali uma manchinha branca dentro do ponto, tá? Então aqui um, depois pode ou pegar junto com o branco ou não, daí não vai fazer tanta diferença. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e por último aqui 13. Então o que que eu fiz? Eu fechei aqui em cima, né? Ó, fazendo esse desenho aqui da pálpebra e fiz a volta. E agora a gente tem uma última carreira que vai ser trabalhada normalmente nesses pontos aqui de trás e nesses aqui, tá? Então eu vou fazer aqui somente nas alças da frente um aumento de meio ponto alto, um ponto alto, um aumento de ponto alto, dois pontos altos, um aumento de ponto alto, um ponto alto, um meio ponto alto, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo e por último um ponto baixíssimo. Tá? Aqui eu deixo um longo fio para depois costurar o meu olho na cabeça. Vamos puxar aqui. E agora a gente ajeita aqui o nosso olhinho. Aqui atrás a gente pode arrematar esses fiozinhos aqui para não nos atrapalharem, menos esse daqui, tá? Então a gente arremata esses dois aqui e vamos então para o bordado do nosso olho, que é mais simples do que parece. Agora que nós já temos aqui o olho pronto, a gente vai fazer o bordado que deixa esse olho, né, tão expressivo. Inicialmente ele era exatamente assim e ficou assim, com um bordado que eu sei que vocês têm um pouco de medo, mas ele é bem simples, tá?
que a gente vai precisar? Eu tenho aqui fio de bordado, tá? Um azul escuro, um azul clarinho, assim, mais aberto do que o que eu usei como fundo, e o branco, tá? O branco é opcional, a gente pode usar o branquinho que a gente usou mesmo para fazer o olho aqui, né? Que é só aquele brilhinho. Então, essas duas cores aqui, uma agulha adequada para fio de bordado, né? E é basicamente isso. Eu vou pegar um papel aqui para explicar para vocês o que a gente vai fazer primeiro, tá? De uma forma que fique mais visual, talvez. Eu tenho aqui, ó, a bolinha preta do olho. Tenho aqui a íris, né? Que é essa parte azul. E aqui a parte branca, né? Que é um pouco maior em cima. Tá? Então aqui é a parte preta. Eu não vou fazer nada nela aqui. Essa parte aqui é a minha parte azul. Tá? Vamos pintar assim, daquele jeitinho, com pressa, só para ficar mais fácil de visualizar, tá? Eu acho que se vocês entenderem a dinâmica desse bordado, vai ficar mais fácil de fazer. E aí, o que eu tenho? Eu tenho o meu fio escuro, que eu vou usar essa caneta aqui, e o meu fio claro, que eu vou usar essa caneta aqui. O que eu vou fazer? Vou passar o meu fio escuro sempre de fora aqui, né, da linha externa da minha íris para dentro, tá? Eu posso fazer algumas linhas assim, ó, sempre tendo em mente o meio aqui. Eu não vou vir com o meu fio até o meio da parte preta, mas eu vou vir sempre em direção a ele, ó. Se eu vou sair daqui, eu vou ir em direção ao meio. Sempre em direção ao meio. Tá? Então, eu posso fazer algumas linhas até encostar na parte preta, mas também é legal a gente fazer algumas linhas que vão só até um pedaço. Tá? Pode ser de forma aleatória, não tem uma regra. A única coisa que nós temos que manter é essa direção de ir da ponta para aquele centro lá, tá? Aí vocês podem fazer do jeito que vocês acharem mais bonito. Tá? Vou fazer vários, então, desses fiozinhos pretos. Eu gosto bastante de fazer um pouquinho mais do escuro aqui em cima. Então, eu teria mais linhas aqui em cima. Sempre indo em direção ali ao centro, tá? Carregando um pouquinho mais aqui. Ter mais linhas escuras aqui do que aqui embaixo. E eu também vou ter um contorno, tá? Eu também fui fazendo com o azul escuro aqui na volta. Opa! Para deixar ainda mais marcante. Tá? Então, eu também tenho uma volta de azul escuro aqui. E com a cor clara, eu vou fazer o que seria praticamente o inverso, assim. Eu vou partir do preto para a íris, tá? Também sempre como se eu estivesse saindo do centro para a borda, né? Então, eu vou fazer o caminho contrário aqui, ó. Com a minha cor clara. Então, entre essas cores que eu vou passar, vai ficar aparecendo um pouco do azul, que é a base, né? Que seria uma cor intermediária. Ó, pode fazer alguns vindo até o final aqui também, não tem problema. Assim como eu gosto de manter mais escuro aqui em cima, eu gosto de manter mais claro nessa parte aqui. Então, pode de repente vir alguns até o final. Tá?
E vai ser dessa forma que eu vou bordar este olho para ter este resultado. Ó, percebam aqui, deixa a câmera focar, como é um pouco mais clara essa parte e um pouco mais escuro aqui em cima. A bordinha escura, ó. E o branco vai ser usado aqui, que pode ser tanto fio de bordado quanto um fio que a gente já está usando na confecção, né? Então, vamos deixar deixar aqui pra gente ir observando. E vou pegar o meu fio azul. A linha de bordado, ela vem com 6 cabos, que a gente chama, né? A gente consegue dividir a linha, ó, em várias partes, na verdade em 6 partes, tá? Eu tô usando aqui 2 cabos, ó, para não ficar muito grossa, mas também não muito fina, que não vá preencher, né? Que não vá aparecer a cor. Uma agulha bem fininha para usar com essa linha. Aqui é legal usar uma agulha bem fina também, porque como a gente vai passar muitas vezes, para não ficar judiando ali do nosso crochê. Agora vamos aproximar bem aqui para ficar bem fácil de visualizar, tá? Tô com o meu fio aqui na agulha, então eu vou começar, ó. Vou entrar com o meu fio aqui, ó, entre o branco e o azul. Deixo uma pontinha lá atrás. E eu vou em direção, como se eu estivesse indo para esse miolinho preto aqui. Só que eu não vou até o preto, né? Eu chego aqui, ó, na fronteira entre as duas cores. E entro com a minha agulha. Ó, aqui minha primeira linha. E assim eu vou. Vocês podem ir de baixo para cima para diminuir o trajeto do fio lá atrás, né? Sempre levando em consideração que eu tô fazendo como se fosse um raio de bicicleta, né? Aqui eu tô fazendo aquelas primeiras linhas que são até a pontinha, né? Que são mais marcadas. Olha a façanha, consegui passar no meio do durex aqui. Ok. Assim eu vou indo fazendo toda a volta. Aqui vou fazer um último, que vai assim, né, de cima a baixo. E agora eu vou fazer algumas linhas mais curtas. Por exemplo, aqui, ó, entre essas duas eu vou fazer uma que vai até a metade aqui, ó,
do fundo, ó. Aqui até dá pra botar mais uma. É como se a gente estivesse desenhando ali, né? Como se eu estivesse usando as canetas aqui para fazer esses caminhos. Eu gosto do aspecto assim do bordado, do acabamento, acho que fica bonito, fica com um aspecto muito profissional assim. A gente pode fazer esse detalhe com tinta também, né? Quem se sentir confiante o suficiente para fazer com tinta, porque na pintura, assim, com tinta para tecido, no crochê, a gente não tem como consertar, né? Se dá errado. Aqui no bordado, se ficou ruim, a gente corta o fio e puxa, e ele é um fio, principalmente o de bordado, né, que desliza muito bem, então é bem fácil de desmanchar e fazer de novo. E a gente não perde o crochê, né? Se eu tô fazendo uma pintura e eu pinto errado, no lugar errado, acontece algum acidente, alguma coisa assim, eu nunca consegui recuperar nenhum crochê assim manchado com tinta para tecido. Talvez alguém tenha alguma solução aí mágica milagrosa, mas eu nunca consegui, assim, é um caminho sem volta, porque a tinta para tecido ela foi feita justamente para não sair do tecido, né? Então, mesmo enquanto ela ainda está úmida, a gente pode lavar, pode passar algum tipo de solvente, né? Mas que já vai prejudicar aí também o fio. E não vai remover completamente a tinta. Pelo menos é a experiência que eu tenho, tá, gente? Pode ser que alguém tenha aí uma boa solução, uma alternativa aí para usar tinta com mais segurança e alguma forma de tirar, mas eu nunca consegui. Ó, aqui tá aquele azul que eu fiz indo em direção ao centro, e eu vou fazer só mais alguns aqui em cima para ficar um pouquinho mais escuro na parte de cima. E o fiozinho que eu cortei aqui já tá acabando. Eu vou ter que pegar um novo fiozinho na meada. Agora aqui eu pego o início e o final e dou um nozinho, fica bem bagunçado atrás. As bordadeiras que me perdoem, mas a gente não precisa se preocupar com a beleza da parte de trás quando é em amigurumis, né? Se fosse bordado ia ser horrível. Tá, então aqui ó, vou pegar mais um fiozinho. E esse aqui, como eu vou usar para o contorno externo aqui, eu vou deixar 3 cabos ao invés de 2, para ele ficar um pouco mais volumoso. Ó, aqui dá para ver bem que vem muitos cabinhos, são 6 cabinhos, ó. E aí a gente vai devagarinho separando
esse fio, ó. Pronto, aqui tenho 3 cabos. Vou passar numa agulha um pouquinho mais grossa, porque nessa aqui não vai dar. Aqui, ó, ainda é uma agulha bem fininha, mas é um pouquinho mais grossa do que a que eu tava usando antes. A vantagem da agulha bem fininha, quando a gente tá fazendo esse tipo de detalhe, é que ela consegue entrar no meio do fio, assim, na trama, né? Quando a gente tá usando uma agulha mais grossa, um fio mais grosso, a gente consegue entrar só nos buraquinhos que o crochê forma mesmo, né? Mas se a agulha é bem fininha, a gente consegue entrar em outros lugares, né? E fazer um bordado mais detalhado. Aqui é o basicão, gente, ó. Entrou aqui. Vou andar um pouquinho. Para fazer o contorno. Volto aqui, ó, no meio dessa primeira linha que eu fiz. E ando mais um pouquinho. Sempre entre o branco e o azul aqui. Volto no meio da linha que eu fiz. E avanço mais um pouquinho. E assim a gente vai toda a volta. Se eu não me engano, este é o ponto atrás. Porque a gente sempre volta um pouquinho atrás e depois segue. Cuidem para não espetar os dedos de vocês atrás do crochê, tá? Eu sou a rainha de espetar os meus dedinhos. Tô com atenção redobrada aqui, para não fazer isso. Quase acabando. Aqui, se quiser aproveitar, para mim sobrou bastante fio, ó. Vou fazer mais um ou outro pontinho aqui em direção ao centro.
para escurecer um pouco mais aqui em cima. E a parte escura tá finalizada. Agora a gente vai pegar o fio clarinho, o azul claro, e vamos seguir a mesma lógica, só não tem aquele contorno em volta de nenhuma parte com o fio mais claro. São só esses rajadinhos mesmo, esses risquinhos do meio para fora, né? Então aqui peguei um azul, também já tá com o cabo separado, ele tá com, deixa eu ver quantos cabos aqui, tá com 3 cabos aqui, ó. E eu já vou aproveitar ele mesmo. Quando a agulha é muito fininha, vocês já devem ter visto isso aqui, ó, que vem junto nos conjuntinhos de agulha. Ele serve para nos ajudar a puxar o fio, ó. A gente põe aqui na luz, né, da agulha, no buraquinho. E ele é tipo uma micro agulha de crochê que passa dentro do buraquinho da agulha e nos ajuda a puxar o fio. Voltamos aqui para o nosso olho e agora, como a gente tinha visto aqui no desenho, né, a gente vai do preto em direção ao azul. Em alguns momentos até o final, em outros não. Vocês vão ver que depois de alguns pontinhos aqui, ele já vai... Parece que acender um pouco o olho, fica... vai iluminando, né? Que é a função aqui da cor mais clara, é a gente trazer essa iluminação aí pro olho. Já me espetei. E o legal também de trabalhar com bordado assim é que a gente faz, né, olha o resultado, se acha que precisa fazer mais, pega mais um fiozinho, faz um pouco mais, se acha que exagerou, corta ali o fio, vai puxando até tirar o que precisa ser tirado. Ele tem nos dá uma certa liberdade criativa, né? Olha como já vai ficando
diferente, né? Já vai ficando mais realista o olho. Cuidar para não passar por cima do fio escuro, tá? Procurem sempre, pode ser bem encostadinho, mas não colocar em cima, né? Para não atrapalhar o desenho. Que aí, se ele ficar por cima, ele vai esconder o fio preto, aí não foi um trabalho em vão. Então vamos cuidar para não fazer isso. E aqui embaixo a gente vai caprichar um pouco mais nos tons claros, né? Ah, entendi. Tô bem no durex aqui, ó. Por isso que tava difícil de botar a agulha. Olha só, que diferença, né? Daquele olhinho que a gente estava no início para esse. E agora dele para esse daqui do Mike, a diferença é que a gente tem esse brilho aqui, né? Que é um ponto branco, que ele vai entrar um pouquinho na parte preta e não vai exceder a íris do nosso olho ali, tá? Então eu vou só dar um nozinho aqui nesse meu fio azul claro, para ele não desfiar, né? Não correr nenhum risco de desmanchar esse bordadinho. Vou cortar aqui. E como eu imagino que a maioria de vocês não tenha muito material de bordado, mas com certeza tem o fio branco que nós usamos para fazer o olho, eu vou usar este fio, que é o mesmo fio que a gente fez o olho. Vou pegar uma agulha na qual eu consiga passar esse fio que é bem mais grosso, tá? E aí nós vamos fazer, ó, como se fosse não é nem do lado e nem em cima, mas entre essas duas coisas, ó. Eu vou fazer uma bolinha aqui, ó, que vai pegar uma parte do pretinho do olho e uma parte do azul do olho e fazer esse brilho, tá?
Então, a gente vai entrar aqui. O bom desse fio aqui, por ele ser grosso, a gente vai dar algumas passadas, assim, fazer algumas voltas e ele já vai assumir aí esse formato de bolinha. Ó, com uma passadinha de fio ele já dá um efeito legal, né? Aí eu vou tentar sair ou no mesmo lugar ou um pouquinho pro lado. E aqui também, ó, entrar no mesmo lugar ou um pouquinho pro lado, e aí conforme a gente vai passando o fio, a gente vai organizando ele para ficar no lugar que a gente quer que ele fique. Entrar um pouquinho mais embaixo aqui. E aqui. Ó, já é um brilho bem legal. E vou dar uma última passada aqui, subindo um pouquinho. Só para deixar ele um pouquinho maior. Opa, escapou. Sem puxar demais, tá? Para não enterrar o fio. Daí ele perde o seu charminho ali. Agora diz pra mim, foi difícil como estava esperando que ia ser? Eu duvido. É muito mais simples do que parece, eu avisei. Vocês ficam aí com medo, fugindo, fazendo sempre a mesma coisa, porque acham que o outro é muito difícil. Não, gente, a gente tem que experimentar. Vai que vocês descobrem uma super habilidade para bordar e vão fazer uns olhos super diferenciados, né? A gente tem que arriscar isso aí. E agora aqui, ó, não sei se vocês perceberam, mas em volta da parte branca do olho, eu também tenho um contorno num tom de verde mais escuro, tá? E agora vamos fazer esse detalhezinho. Vocês podem usar qualquer tom de verde que seja um pouco mais escuro, ou até muito mais escuro no meu caso aqui, ó, do que o verde que vocês usaram na confecção do Mike, tá? E aqui, ó, a gente vai calmamente entre os pontinhos branco e verde, fazendo um contorninho. Vocês podem ir pontinho por pontinho, ou podem ir de 2 em 2. Ó, sempre aqui, ó, entre o verde e o branco. E vai fazendo essa sombrinha ali, esse detalhe. Vocês percebam que são detalhes assim que não são difíceis de fazer, né? E que fazem uma diferença tão grande no visual final, para não ficar só as cores chapadas assim, né, do personagem. São detalhezinhos assim, uma linha, um fiozinho que às vezes a gente não consegue nem identificar o que é que faz aquela peça diferente, assim, que a gente olha e pensa, nossa, mas essa é mais bonita, mas eu não sei nem dizer por que ela é mais bonita. São esses detalhes, gente.
E esses detalhes, eles nos dão uma sensação de volume, assim, né? Até uma ilusão de que existe um volume ali. Porque entre a bolinha do nosso olho, né? A bolinha branca do olho e as pálpebras, tem um espaço que fica mais escuro, né? Quase como um contorno. E aí a gente simula esse contorno, né? Uma sombrinha, assim, que vai nos dar essa ilusão de volume, essa impressão de que tem um espacinho ali entre aquelas duas partes. Ó, percebam que fica um detalhe, e depois costurado ele dobra um pouquinho mais aqui, vocês vão ver, e a gente mal enxerga esse detalhe. Aqui o contraste do fio não é tão grande, ó. Mas se não tivesse ele, ia ficar bem diferente do que tá. Certo? Agora sim podemos dizer que o nosso olho está pronto. Olha que legal. Tá? Nosso olho está prontinho. Vamos dar um nozinho aqui para arrematar o fio e resgatar o nosso verde ali que ficou preso. E podemos partir para a próxima etapa. Para fazer a boquinha do Mike, a gente vai precisar de fio preto, o fio da mesma cor dos chifrinhos aqui, que é um off-white ou um bege clarinho, e um pouquinhozinho de fio rosa para fazer um detalhezinho da língua, tá? Essa é uma pecinha que a gente faz separada e depois inclui na construção do corpo. Vamos lá. Então, a pecinha é originalmente preta, como essa aqui que eu tenho aqui para mostrar para vocês, né? Que é o fundinho aqui da boca. Mas eu vou trabalhar para fins de visualização num tom de verde escuro, que foi o mesmo que eu fiz o contorno do olho. Vou trabalhar com esse fio para vocês conseguirem enxergar melhor a peça em si, tá? Que no preto fica bem ruim de visualizar no vídeo. Então vamos lá, a gente vai começar com 17 correntes. Na segunda corrente, a partir da agulha, eu vou fazer 16 pontos baixos. Nós vamos virar a peça. E aqui a gente vai fazer um ponto baixíssimo, um ponto baixo, um aumento. Dois meios pontos altos. Um aumento de meios pontos altos. Quatro meios pontos altos.
Novamente, um aumento de meios pontos altos, 2 meios pontos altos, um aumento, um ponto baixo e, por último, um ponto baixíssimo. Vamos cortar o fio, não precisa deixar sobra para costura. E a gente tem aqui em cima 16 pontos e embaixo 20, tá? E agora a gente vai fazer o bordadinho dos dentes, para a boquinha já tá pronta quando a gente estiver trabalhando na cabeça. Nós vamos usar o fio off-white, tá? Agulha de tapeceiro. Vocês também podem fazer com feltragem, podem colar feltro, da maneira que for mais prática para vocês. Então aqui a gente vai usar uma agulha de tapeceiro, né? O fio off-white, como eu falei para vocês. E aí vamos bordar aqui então os dentinhos do Mike, tá? Eu vou começar pelo cantinho aqui no meu ponto baixíssimo. Deixa um pouquinho de fio ali para não correr o risco de escapar. E vou descer aqui um pouquinho na diagonal, tá? Não desçam reto. Para fazer o meu primeiro dentinho. Não puxa demais o fio. Porque senão ele enterra na trama e fica ruim, né? O acabamento. Sair aqui, ó, no pontinho do lado, em cima, e quando entrar, vou entrar de novo aqui no que vai formar a ponta do meu dente, tá? Então, é sempre pegando mais... É sempre deixando mais largo em cima e indo em direção à pontinha, porque os dentes do Mike não são quadrados, né? Eles formam triângulos, eles são pontudinhos. Então, a gente vai fazer essa pontinha do dente. Aqui, como ficou um espaço... No meu Vzinho, eu venho aqui com a minha agulha, tento entrar mais ou menos no meio. E vou fazer mais uma descida aqui em direção à ponta, para preencher esse espacinho que ficou aqui. Pronto, assim já ficou melhor. Vamos para o próximo dente. Dentro do meu pontinho do lado aqui. Também venho um abaixo e na diagonal. Aqui em cima. Um pouquinho pro lado. E entro na mesma pontinha. E aqui vamos preencher esse espacinho. Para formar o próximo dente. E assim nós vamos trabalhando até chegar na outra pontinha. Vai dar provavelmente 7, 8 dentes. E depois, se vocês sentirem que faltou preenchimento em algum deles, é só voltar trabalhando com o fio para preencher esses espacinhos aí que podem ter se formado. Mas tenham em mente que depois, ó, nós temos um acabamento aqui em cima.
Nós temos a união dos dentes, né, dessa peça com a cabeça, e entre essa união nós temos ainda uma linha de acabamento aqui. Então essas pontinhas mais em cima aqui, ó, elas vão desaparecer, tá? Ó, se a gente bota o dedo aqui em cima, a gente vê mais ou menos como que vai ficar. Então fiquem tranquilas se tiver aparecendo só aqui em cima esses detalhezinhos, não tem problema, não vai atrapalhar o nosso acabamento no final. O importante é ele formar esse formato de triângulo. Temos aqui 3, 6, 7 e o último aqui no cantinho, né? Que a gente trabalha mais ou menos a cada 2 pontos, né? Nós temos 16 ali na parte de cima, então vai dar em torno de 8 dentes, mas se não fechar 8 também não tem problema, tá, gente? Não vai descaracterizar aí o personagem também. Então, eu tenho aqui os meus dentinhos. Como eu falei anteriormente, se vocês sentirem falta de algum preenchimento, por exemplo, acho que aqui ficou muito aberto, eu venho aqui com o meu fio, cuida para não puxar demais, né? Porque daí ele vai atravessar aqui, ó, todo esse espaço. E dá mais um pontinho aqui. Não tem problema nenhum. Tá? Finalizou, não corta o fio ainda, deixa ele aqui. Nós vamos fazer o detalhezinho da língua e uns pontinhos ainda com essa cor aqui embaixo, tá? Ó, só um detalhezinho que ele tem dos dentinhos de baixo. Então, vocês peguem aí o tom de rosa que escolheram para fazer esse detalhezinho. É realmente um pedacinho de fio, uma coisinha de nada, tá? Pode ser aí um restinho. Que é apenas um detalhe, tá? A língua do nosso Mike, ela não é bem centralizada, tá?
ela é mais para o lado. Então, a gente pode até pegar assim, ó, o ponto central da nossa boca, tá? E vira um pontinho para o lado. Vou botar aqui. E agora, eu vou contar 5 pontos para cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, e vou entrar com a minha agulha. Essa vai ser a posição da língua. Vou entrar bem próximo aqui do começo, mas um pouquinho em cima, ó. Não puxa demais o fio, ó, para não fazer isso aqui com a peça, ó. Tá? A gente precisa que ele fique soltinho. E entra aqui acima também. A gente quer que esses fios fiquem encostadinhos, ó, fazendo um preenchimento. E venho aqui entre eles e faço mais uma linha. É só isso. Não tem nada de mistério, de dificuldade. Puxo aqui, ó, e essa linha vai ficar entre elas e dá um preenchimento legal. Aí vocês podem dar um nozinho aqui, sem puxar para não deformar a boca. E cortar o excesso do fio. Vamos voltar a nossa agulha pro off-white. Ó, aqui agora eu tenho os meus dentes de cima, a língua, e vou fazer alguns dentinhos embaixo, tá? Então, eu vou fazer assim, ó, meio que pra combinar com este, com este, com este e com este aqui. Só que menorzinhos, tá? Ó, aqui tem um dentinho. Aqui vou fazer o segundo dentinho, sem subir demais a ponta, para ele não ficar muito volumoso. Entro aqui no mesmo ponto. Saiu da agulha aqui o meu fio. Vou fazer um aqui encostando na língua. E aqui, quando chega na parte da língua, passem por cima dela, porque o dentinho fica à frente, né, da língua. Então, a gente borda por cima se precisar. Vou fazer mais uma voltinha aqui que o rosa tá aparecendo muito. Aqui. E vou fazer mais um aqui, bem em cima da língua de novo. Nada de puxar demais o fio, senão ele também vai atrapalhar o bordado da língua ali. Então, tenho aqui alguns dentinhos embaixo também. Vou dar um nozinho aqui.
Lembrando de não repuxar, né, esses fios. E corto este excesso aqui. Tenho boca, pernas e braços prontos. Vou fazer os chifrinhos. E aí nós vamos... Ah, tem o olho também tá pronto, né? Vou fazer os chifrinhos. E aí nos resta o corpo, que também é a cabeça, para unir todas essas partes. Os chifrinhos a gente vai usar o mesmo fio off-white que trabalhou os dentes e as unhas do pé, dos pés. E ele é bem simplesinho de fazer, tá? A gente vai trabalhar 6 pontos baixos no anel mágico. Na segunda carreira, a gente vai fazer um aumento, 5 pontos baixos. Terceira carreira, vou fazer 7 pontos baixos. Vamos aproveitar aqui para desvirar o trabalho. Que pelo menos para mim ele vai virando naturalmente para o avesso. Então eu espero aqui quando ele tá um pouquinho maior para desvirar. Vamos ajeitando aqui que ele vai virando. Pronto. Vou dar mais uma puxadinha no meu anel mágico aqui. Na próxima carreira, vou fazer novamente 7 pontos baixos. Vou deixar esse fiozinho aqui marcando o início da carreira. E por último, vou fazer 4 pontos baixos. E um ponto baixíssimo para fechar. Deixa um pouquinho de fio pra gente costurar depois na cabeça. E os dois chifrinhos são iguais, tá? Esse lado aqui que a gente fez 4 pontos a mais é o que vai ficar próximo do braço, tá? Do lado de fora. E deste lado vai ser costurado assim, do outro lado vai ser costurado assim.
Então a gente precisa de uma outra pecinha igual a essa aqui. E já podemos partir para a próxima etapa, que vai ser o corpinho do nosso Mike. Olha aí que lindas estão ficando as partes do nosso Mike. Muita técnica em 2 pecinhas bem pequenininhas, né? Tenho certeza que vocês também pensaram isso. E quem não conseguiu acompanhar, fica tranquila, assiste de novo, vai fazendo com calma e absorvendo aí esse conhecimento, tá? Não desiste de fazer o teu Mike, é o nosso primeiro projeto de 2026, a gente tá em janeiro aí, começando o ano. Então, se tu já tá aí sentindo essa coceirinha da criação, né? Essa vontade de entrar nesse universo de criação de amigurumis e venda de receitas, tem o ano inteiro pela frente, a gente tem aí Páscoa, em maio tem Dia das Mães, junho tem festa junina, agosto tem Dia dos Pais, tem tantas datas comemorativas com um intervalo de tempo legal entre elas, que a gente pode se organizar, planejar, criar as coisas com calma e começar a se arriscar nesse mundo. Então imagina tu chegando lá no final de 2026, né, depois de ter testado várias coisas, com uma coleção de amigurumis de Natal, né, alguma coisa que tu criou com as tuas mãos, que tu foi lá, registrou essa criação e tá aí, né, vendendo as tuas receitas. Então, vamos aproveitar o tempo que a gente tem, vamos ir atrás do que a gente quer fazer, ir atrás aí do nosso sonho de fazer amigurumis, de ganhar dinheiro vendendo as nossas receitas. Porque isso é bem possível, gente. Tem muitas artesãs aí que fazem isso. Vocês compram receitas delas toda semana, né? E a gente trabalha com isso porque funciona, porque dá retorno. Não é porque é bonito, porque é meu sonho de infância. Não, porque eu consigo aliar uma coisa que eu amo, que é a criação desses amigurumis, né? A criação dessas peças, a arte em si, eu consigo unir isso com uma renda, com ser bem remunerada, com usar o meu tempo e ser remunerada por ele, né? Então a gente faz isso porque funciona, gente. Eu e tantas outras artesãs aí. E tu pode ser uma delas também, né? É um caminho possível, mas tem que começar. A gente precisa começar. Não precisa, não dá para ficar só fazendo encomendas e pensando, se eu vendesse receitas eu ia ganhar mais dinheiro. Vamos começar devagarinho, dar um passo pequenininho no começo aí. Tá? E aí no final do ano eu quero ver a tua coleção de Natal. E quando eu fico falando sobre a criação, né, sobre a venda de receitas, a criação de amigurumis, a grande maioria de vocês já associa isso ao curso CRIA, né, e ao método CRIA, porque é de fato lá onde eu ensino, né, sobre isso de uma maneira organizada. A gente fala sobre como criar suas próprias peças, como vender as receitas, como vender peças sob encomenda, por onde que começa, né? O que tem que fazer, o que precisa ter de materiais, como que a gente precifica esse amigurumi corretamente, como que a gente precifica para vender essas receitas também. Como, assim, resumindo, como que eu entro nesse mundo, né? Como que eu vendo receitas de amigurumis? Como que eu crio esse meu amigurumi do zero, transformo ele numa receita e transformo, né, essa receita em renda. Então o curso CRIA é muito sobre isso. Ele é o método, né, que é o método CRIA, onde vocês tiram a ideia do papel, tiram o amigurumi do papel e trazem ele para a vida real. E enquanto vocês fazem isso, vocês já registram essa peça, todo esse passo a passo, as fotos, e aí depois a gente transforma isso numa receita. Eu ajudo vocês com isso também, ensino vocês a mexer em ferramentas que vão ajudar na criação dessas receitas e depois a como colocar elas para venda. E tudo isso de um jeito simples, né, do meu jeito de explicar aí, que eu espero que muitas de vocês se identifiquem, mesmo para quem não tem experiência com tecnologia, com redes sociais, né? É muito mais sobre a criação dessas peças e como se preparar para vender essas receitas, como montar essas receitas. Então o CRIA é o resumo dessa minha trajetória, né, na criação de amigurumis e na venda de receitas. É onde eu coloco tudo que eu aprendi nessa trajetória, tudo que eu senti que precisava saber para chegar nesse ponto de vender bem receitas.
Então tá tudo dentro desse curso, né? Tá tudo dentro do método CRIA. Mas a gente vai falar mais sobre ele na sexta-feira, que é a nossa última aula daqui a 2 dias, tá? Então a gente vai finalizar o nosso mic, vai conversar também sobre o CRIA, para quem tiver dúvidas aí, que quiser conhecer um pouco mais. Mas tem uma informação muito importante que eu preciso te passar aqui, é que na sexta a gente vai conversar mais sobre o CRIA, né? Mas na segunda-feira vão abrir as inscrições para a próxima turma somente para quem está nos grupos VIP, tá? Então assim, vocês não vão ver nada no Instagram sobre isso, somente depois que as inscrições já estiverem abertas. Mas para quem já tiver interessada, já sabe que esse é o caminho que quer trilhar, com certeza a melhor oportunidade para entrar no CRIA vai estar na segunda-feira nos grupos VIP, tá? Lá vocês vão ter acesso antes de todo mundo e com condições que não vão se repetir. Eu falei muito isso sobre a Black da crocheteria no ano passado, né? Que não ia se repetir, que era para vocês aproveitarem a oportunidade. Eu recebo mensagem todos os dias dizendo: não tem como eu entrar na Black ainda, não dá para, né, fazer alguma coisa aí para eu ter aquela oferta anterior. Não, gente. Então aqui vai funcionar da mesma forma, tá? Segunda-feira nos grupos VIP, melhor oportunidade de entrar no CRIA. E o link para esse grupo VIP vai estar aqui nos comentários, a equipe vai colocar. Tem um QR Code aqui na tela também que vocês podem ler com o celular. Então já entra lá nesse grupo aí de super interessadas, esse grupo VIP, para vocês não perderem a melhor oportunidade de entrar nessa primeira turma do CRIA de 2026. Entrar no grupo lá é de graça, tá? Não tem nenhum compromisso, podem ficar bem tranquilas. Mas se tu quer aproveitar para ter a melhor condição aí para entrar no CRIA, tem que estar nesse grupo lá, tá? E aí, quem sabe tu começa aí 2026 dando um novo passo, dando um primeiro passo, né? Investindo em ti, nos teus conhecimentos. Eu, há um tempo atrás, quando tive lá o meu burnout e fiquei ali imobilizada, né? Quase que fisicamente, mas mentalmente mais ainda, eu achei que, né, que eu nunca mais ia produzir, que eu não ia mais conseguir trabalhar, que eu ia depender sempre do meu marido, né, que eu não ia mais ter força para fazer uma coisa diferente, para me reinventar. Mas eu precisei daquele reset, né? Eu precisei daquela parada forçada para parar, respirar, recomeçar e aí de fato me transformar na pessoa que eu sou hoje. Eu não agradeço pelo que me aconteceu, porque foi muito difícil, mas eu agradeço pela forma que eu consegui me erguer depois disso, devagar, com várias paradas no caminho, às vezes voltando um pouquinho atrás para depois avançar de novo. Então disso sim eu me orgulho, do que eu consegui fazer, do que a vida fez comigo. Então hoje eu tenho essa tranquilidade financeira, que é muito importante, né? Porque não existe de fato liberdade sem independência financeira, principalmente para nós mulheres. Então a gente precisa disso para ficar tranquila, para conseguir evoluir, para conseguir melhorar, né? E nós temos muito conhecimento, não só nessa nossa área, né, que é um nicho bem específico, mas em várias outras coisas. Nós somos muito criativas, nós somos fortes, nós somos persistentes, insistentes, e a gente tem que se apropriar disso, né? Independente da idade, independente do nosso conhecimento nesse mundo digital, a gente tem conhecimentos que valem a pena ser compartilhados, valem a pena se transformarem em produtos para que a gente passe esse conhecimento para outras pessoas. E isso pode ser uma virada de chave, uma mudança na tua vida, assim como foi na minha. É isso que eu quero para ti, que tu também olhe para trás com orgulho do que tu conseguiu fazer. Eu quero que tu olhe para trás com orgulho do que tu conseguiu fazer, do que tu conseguiu criar, e satisfeita por como tu está sendo remunerada. Então eu repito, não é mamão com açúcar, tá? Não é rápido, mas é possível. Isso é que vocês têm que ter na cabeça. Tem como fazer dar certo, tá? Tem caminhos para fazer dar certo.
Então, começa não desistindo dessa oficina aqui, não desistindo da tua vontade de melhorar, de aprender mais, de evoluir, tá? Nós temos mais uma aula na sexta-feira, dia 30, daqui a 2 dias. Nessa aula a gente vai finalizar o nosso mic e eu vou te mostrar o caminho de como sair da onde tu tá agora para construir uma receita com as tuas criações, para construir uma renda com as tuas criações. Vai ser sem dúvida a aula mais importante das 3, não pode perder, tá, gente? Já coloca o despertador aí, os lembretes todos, para a gente se encontrar de novo aqui na sexta-feira, às 8 horas da noite. Então termina aí o que a gente trabalhou do Mike, posta lá no Instagram, me marca para eu repostar aí os teus resultados, né? Já vai ajudar a atrair gente para conhecer o trabalho de vocês e isso já é muito legal. Quero repostar todo mundo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, por terem ficado aí todo esse tempo, né? Aprendendo aí, aprimorando as técnicas de vocês e conhecendo um pouquinho mais de mim e do meu trabalho. A gente se vê de novo na sexta-feira. Um beijo no coração. Até lá. Dá tchau, Mike. Tchau, suas lindas!